Os filisteus. Na época dos hebreus, o maior perigo para os hebreus eram os filisteus. Eram os inimigos mortais do povo de Israel. Comandante! Os filisteus! Estão acampados no Monte Afek. Os moradores da cidade? O exército todo. E nós lemos na Bíblia, nos livros de Juízes e no livro de Samuel, grandes batalhas entre os hebreus e os filisteus. Os filisteus desapareceram há mais de 2.600 anos. Por isso a ciência tinha muitas dúvidas sobre a existência deles. Mas descobertas recentes trouxeram respostas e nos levam à cidade de Ashkelon, no sul de Israel. O que parece um simples terreno de areia com arbustos é, na verdade, um local com enorme valor histórico. Bem ali, depois de 30 anos de trabalho, uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta impressionante. Eles encontraram cerca de 200 esqueletos com mais de 3.000 anos de história. Testes de DNA revelaram que eram os restos mortais dos filisteus. E essa é a primeira prova biológica da existência e da origem desse povo inimigo dos israelitas nos tempos bíblicos. Perto de algumas ossadas foram encontrados joias, armas, frascos de perfumes, vinhos e óleos. Elementos que ajudam os arqueólogos a entenderem como os filisteus viviam. O cemitério revelou rituais fúnebres diferentes dos outros povos que habitavam a região na mesma época. Os filisteus, por exemplo, não praticavam a circuncisão. E homens e mulheres eram enterrados em posições diferentes. Com a descoberta do cemitério, nós sabemos que era um povo que teve origem na região do Mar Egeu, entre Grécia e Turquia, mais ou menos, por questões ligadas a movimentos sísmicos, terremotos e mudanças climáticas, deixaram aquela região por terra e por mar e chegaram à região leste, o que a gente chama leste do Mar Mediterrâneo, que é a região que nós estamos aqui na terra de Israel. Em hebraico, filisteu significa o quê? Plishtim, em hebraico, significa invasores. Os filisteus, pelo que nós vemos, por exemplo, em escritos egípcios, não eram um povo muito, admirado, elogiável. Era um povo de caráter questionável. E eles invadiam a terra das pessoas. Eles viviam como se fossem gafanhotos, sugando a propriedade do outro e invadindo aquele território. No sítio arqueológico de Khirbet al-Raya, a presença dos filisteus está por todos os lados. A gente tinha casas enormes, não casas simples. Talvez o governo estivesse estabelecido aqui. Talvez fosse um local de culto. A gente não sabe ao certo. Mas a gente achou muito material. Encontramos embarcações dos filisteus. Durante anos, filisteus e israelitas se enfrentaram. Nós estamos caminhando em meio às ruínas das muralhas construídas pelos filisteus 3.200 anos atrás. Ashkelon, onde nós estamos, é uma das 5 cidades ao sul da terra de Canaã, onde eles se estabeleceram, sempre perto do litoral, em terras férteis e com acessos à rota de comércio. Os filisteus chegaram à região na mesma época das 12 tribos de Israel. E os dois povos se enfrentaram durante séculos em batalhas épicas, relatadas na Bíblia.
Eles tinham terras férteis, cobiçadas, e além dessa disputa por território, existia um choque cultural e espiritual. Enquanto o povo de Israel acreditava num Deus único e invisível, os filisteus cultuavam diferentes deuses representados por estátuas. Muitas pessoas só sabem dos filisteus a história de Davi e Golias. Se querem mesmo enfrentar o poderoso exército filisteu, escolha um homem, um único homem, para lutar com o maior guerreiro que já existiu, o invencível Golias. Então pensam que os filisteus, por serem inimigos de Israel, de fato eram um povo troglodita, sem cultura, sem nenhum tipo de artefato mais sofisticado, mas a arqueologia mostrou justamente o contrário. Asdod foi outra cidade dominada pelos filisteus naquele tempo. E hoje abriga um museu com diversos objetos arqueológicos que mostram como a cultura filisteia era diferente da dos filhos de Israel. Aqui no museu a gente encontra inúmeras peças históricas do tempo dos filisteus. Essa aqui, por exemplo, é a pedra que faz parte de um altar descoberto num sítio arqueológico de Israel. Os filisteus eram, acima de tudo, um povo pagão. Eles adoravam inúmeros deuses. O principal deles era Dagon, deus da agricultura e da pesca. Mas aqui no museu a gente também vê a deusa da fertilidade ou ainda a miniatura de um templo que eles adoravam dentro de casa. Eles tinham muitos deuses para cuidar de cada aspecto da vida. Além de dominar a arte da guerra, os filisteus também dominavam diferentes técnicas, como a da produção têxtil. Essa banheira que a gente encontra no museu, por exemplo, era usada para lavar a lã. Mas o principal é que os filisteus sabiam trabalhar o ferro, o que os outros povos dessa região não sabiam. Eles faziam desde foice para a agricultura até espadas para a batalha. E isso, claro, dava uma vantagem e tanto no momento dos confrontos contra o povo de Israel. Eles eram excelentes nas batalhas. Os filisteus passaram pelo Egito até chegar aqui. E o faraó Ramsés III chegou a escrever em hieróglifos que nenhuma nação era capaz de vencer filisteus. Isso significa que eles tinham uma força formidável, um exército poderoso. Tinham carruagens, armas de ferro, espadas, escudos. A descoberta deste forte é mais um indício da força dos filisteus. Estudos apontam que a fortaleza de Galon foi construída há 3.200 anos por povos que queriam proteção contra invasões. De acordo com os especialistas, o forte acabou abandonado, o que levou à destruição de cidades na região. Ao que tudo indica, pelas mãos dos filisteus. Os filisteus eram muito mais avançados. Para comparar, repare no tamanho das cidades. Os filisteus tinham cidades de 30 a 60 hectares. Quando o tamanho da cidade é de 60 hectares, você tem uma estratificação social. Então, você tem um rei, tem a elite e as pessoas simples.